Falei que ontem foi dia das revelações. Mais uma. Autoridades do governo vazaram relatório do COAF que embasou operação contra o Ricardo Salles. Vazamentos. Foi revelado. Você vê, ó. Vazaram relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que embasou a operação Aquanduba, informa o portal Poder 360. O principal alvo da investigação, o Salles, de acordo com as notícias, uma ala da Polícia Federal que se opõe ao governo do presidente Jair Bolsonaro foi responsável pelo vazamento. Os dados do COAF são protegidos por sigilo. A lei proíbe a divulgação dessas informações. A lei proíbe. De acordo com o relatório do COAF, que levou a operação Aquanduba, Salles teria realizado operações financeiras consideradas suspeitas, ocorridas a partir de um escritório de advocacia que ele tem em sociedade com a própria mãe. Meu Deus. Aí tá lá, pedido da PF, Controlação do Alexandre de Moraes, houve busca e apreensão em endereços relacionados a Salles. Entretanto, a PGR não foi sequer consultada. Primeira vez na história do Brasil. Passaram por cima de tudo. Vazaram, passaram por cima da PGR, mas vale de tudo contra o bolsonarismo. Por isso que eu falei lá no início, ó, esse negócio do Gilmar e o Toffoli, na boa, se o delegado realmente fez alguma coisa, vazou de propósito para criar algo midiático para a imprensa, tem que olhar. O interesse, acho, deve ser sempre combater o crime. Combater o crime. Então se é para ficar de palhacinha, pô, palhacinha, mas não tem nada. Não dá para eu querer defender o Salles e pro outro lado ficar, então, né, mas pô, o Toffoli e tal. O certo, aqui a gente defende o certo pelo certo. Tem que ser assim, não adianta. E falando em vazamentos, esse daqui foi um dos mais preocupantes do dia. Vejam só o seguinte. Lá vem a Anitta ontem falar de um vazamento. E ela fez lá uma thread para explicar. A Anitta vez outra tá aqui nos vídeos. E eu não trouxe nem a thread dela completa, vocês vão entender por quê. E eu acho que você deveria ir lá depois no perfil dela no Twitter para ler na íntegra. Ela fala o seguinte, ó. A notícia do decreto foi inicialmente vazada para a Folha de São Paulo na madrugada de quinta-feira. Bolsonaro prepara decreto considerado ilegal para limitar retirada de posts e perfis das redes sociais. Olha só, vou te dar o contexto. Há mais de 2 meses, o governo Bolsonaro, em sigilo, estava preparando um decreto para garantir a liberdade de expressão. Nenhuma rede social ia poder remover nada seu, te excluir, fazer nada com você. Iria ter que te respeitar. E tava aguardando, sabe, conversando com o jurídico, para quando essa coisa vinha a público, já vinha assim tão embasada que a empresa não ia ter que fazer e o governo iria vender a informação primeiro. O governo falou o seguinte, ó, estamos criando um decreto para defender a liberdade de expressão. Aí as pessoas iriam começar a perguntar o seguinte, o que Bolsonaro está falando com relação ao decreto de liberdade de expressão? Ia ser a primeira coisa. Então, ia começar assim e a imprensa ia começar com a narrativa. Agora inverteu. Eles vazaram o decreto. O pessoal já começar a bater, já começar a analisar juridicamente. E em vez do governo lançar a narrativa e a imprensa tentar distorcer, não. A imprensa lança a narrativa primeiro falando o seguinte, ó, que Bolsonaro está preparando um decreto que é ilegal, para limitar retirada de post e perfil das redes sociais. Não deixa claro que a liberdade já está falando o seguinte, ó, Bolsonaro quer interferir nas redes. Bolsonaro quer regulamentar a imprensa. Olha o que eles fizeram. Um vazamento. E isso foi fruto de vazamento. E a gente vai chegar lá. Na manhã da mesma quinta-feira, o decreto em sua íntegra foi vazado para aquele famoso jornal Metrópolis. E aqui tá a matéria, você vê, ó. O governo prepara decreto que restringe exclusão de conteúdo das redes. Aí tá lá falando, o governo federal elabora decreto que proíbe a minuta datada de 13 de maio, assinada pelo ministro do Turismo, Gilson, e endereçada aos ministros Fábio Faria, Comunicações, e Marcos Pontes, Ciência, Tecnologia e Inovações, e Anderson Gustavo Torres, da Justiça e Segurança Pública. Você vê, é um negócio construído com base e a lidar com justiça, comunicação, ciência e tecnologia e o turismo. Por quê? Porque a Secretaria da Cultura está aí.
E a Secretaria de Cultura é quem realmente estava costurando isso. E por quê? Porque dentro da Secretaria de Cultura tem o setor de direitos autorais. E lá que eles estavam vendo esse trâmite. E vazaram. A gente fala o seguinte, ó. Mas não foi apenas o texto do decreto que vazou. Gente, olha só. Não é que eles vazaram o texto do decreto, falando que Bolsonaro ia fazer isso. Deem uma olhada no link no final da matéria. E tá aqui, ó. Olha o link. SEI 53.115.01274, underline 2021, underline 90-1, por Técio Lohan da Silva. E ela fala, ó, a íntegra do documento interno e privado do governo foi entregue a repórter do folhetim. Não é que alguém ligou e falou, ó, Metrópolis, o governo aqui tá com um decreto pra fazer isso e isso. Não. Eles mandaram o documento inteiro, na íntegra. Agora está em domínio público, que deve ser um documento privado e sigiloso. Tá aqui, pessoal, olha só. Ministério do Turismo, Gabinete, tá tudo aqui. São, quantas? 31 páginas. Olha aqui em cima, ó. 31 páginas. Já tem 2.000 visualizações. Tá todo mundo sabendo. Era para ser um negócio sigiloso. Só vinha a público quando estivesse pronto para evitar retaliações da oposição. Aí a Anitta fala, ó, a matéria foi assinada por Mariana Costa. Fui pesquisar a repórter no próprio site do Metrópolis e gostaria de saber quem é o amigo da Mariana no governo federal. A Mariana diz o seguinte, que ela é assessora de imprensa na Secretaria Nacional de Mulheres do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Calma que fica pior. Toda essa cronologia colocada aqui foi confirmada hoje, no caso ontem, pelo secretário nacional de Direitos Autorais, como eu falei para vocês, Felipe Carmona. Ele esteve lá no Terça Livre e eu vou mostrar para vocês o áudio, deixar que ele mesmo fale um pouquinho. É um áudiozinho aqui de 1 minuto, 1 minuto e 5 segundos. Me causou estranheza, né? Esse decreto, a gente tem trabalhado nele, no texto dele já faz um tempo, né? Já faz uns 2 meses dentro da secretaria. Passou para o Ministério do Turismo também ileso, passamos para a Casa Civil ileso e distribuímos para os ministérios, igual eu disse. Quando chegou nos ministérios, ontem acho que foi uma pauta do momento, né, que eles falaram muito sobre isso, lá eles disponibilizaram, se não me engano, a Folha disponibilizou apenas o texto do decreto, e tem um jornal chamado Metrópole que disponibilizou o processo inteiro, né, 32 páginas, né, desde a exposição de motivos, né, que não vai só o texto do decreto, tem toda a cadeia, a justificativa da necessidade desse decreto, e foi vazado o processo inteiro. Nesse processo, nós do governo federal do executivo, nós usamos um sisteminha chamado SEI. Nesse SEI embaixo tem um número. O começo do número dele, ele diz a origem, né? Então, você pega pelo processo que foi vazado inteiro, pela origem, a gente consegue concluir, sem sombra de dúvida, que foi o Ministério das Comunicações que de alguma forma passou. Quem passou o documento para a grande imprensa foi o Ministério das Comunicações. Ministério das Comunicações. A Anitta vem aqui e fala o seguinte, ó. Notemos que o secretário explica que foi possível rastrear o acesso ao documento através no número de registro do SEI. É esse número aqui embaixo. E aí você dá para saber de onde foi que saiu o problema. Sabe-se a pessoa, nome, tudo mais. Mas, eu não vou comentar quem é a pessoa. Se você quer saber quem é a pessoa que vazou, você vai no Twitter da Anitta. É @Belana com 2 L's e 2 N's. @BE 2 L's A 2 N's A. E por que eu não vou comentar? Porque se eu comento quem é a pessoa, isso aqui vai virar umas caça-bruxa, vai estar todo mundo assim doido pra falar que esse cara tem que sair do governo, tem que demitir esse cara, coisa.